Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube ou um patrono, ou doar pequenas quantias usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe e assista a este programa. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Dr. Joanna Lei. A Dr. Lei é uma política taiwanesa, ex-parlamentar, empresária e comentarista política. Dr. Lei, seja bem-vinda ao Índia e à Esquerda Global. Bem, obrigado, Jyothishman, por me receber. Quero começar com, na verdade, entrei em contato com você depois que recebemos o professor John Mearsheimer e entramos nesse debate sobre o futuro da Ásia. Muito brevemente, ele argumentou que as diferenças entre as nações asiáticas não podem ser resolvidas por elas mesmas. Seriam os Estados Unidos que estariam na região, e os países, exceto a China, deveriam se aliar aos Estados Unidos para conter a China. A questão de Taiwan surgiu. Não a aprofundamos, mas, muito brevemente, o professor Mearsheimer disse que a posição pró-independência em Taiwan é bastante difundida e bastante predominante. Nossa leitura foi que o DPP definitivamente representa essa posição, e há outros partidos políticos que também o fazem, mas não temos certeza de quanto da população em geral compartilha dessa visão. E claro, o KMT não adota essa posição. Então, se você puder começar por aí e nos dizer qual é a opinião geral em Taiwan sobre seu relacionamento com os Estados Unidos e a República Popular da China. Ok, vamos direto ao ponto. Vou começar com os números e depois gostaria de comentar sobre sua discussão com o Mearsheimer, porque assisti com interesse. Na última eleição geral, cerca de 70% das pessoas foram votar. Dessas, 40% votaram no atual presidente Lai Ching-te, do DPP. Então, se você olhar para toda a população votante, isso é 70% vezes 40%, o que significa que 28% das pessoas votaram nele. Os outros podem ou não concordar com sua posição, alguns simplesmente não tinham uma posição. Então você tem o DKNA, que é o que chamamos de não sabe ou não respondeu, certo? Em qualquer pesquisa. Mas veja só, esses 28%, quando submetidos a uma discussão sobre se a população atual concorda com uma direção que leva à guerra, aí a história é completamente diferente. Até mesmo Lai Ching-te, sua própria popularidade, sua taxa de aprovação caiu significativamente. Portanto, os 28% das pessoas que votaram não concordaram totalmente com sua posição de independência de Taiwan, que pode ou não levar a uma guerra. E o motivo pelo qual a possibilidade de guerra é importante é que, quando se fala sobre uma narrativa ou estratégia dos Estados Unidos, pessoas como Mearsheimer e outros que falam sobre uma guerra iminente, uma ameaça de ritmo da China e o uso de Taiwan como uma peça para contê-la, essas pessoas acreditam e afirmam que a maioria das pessoas em Taiwan apoia tanto a ideia de democracia e independência que estaria disposta a ir à guerra por isso. Mas o número real dos dados comportamentais, que é a porcentagem real de votos, e o número atitudinal, a taxa recente de aprovação, ambos mostraram uma queda significativa assim que o potencial para a guerra foi discutido. E isso é muito importante porque as pessoas em Taiwan não vivenciam uma guerra há cerca de 66 anos. A última vez que tivemos uma guerra ativa foi em Jinmen, que é uma ilha remota, em 1958. Então, ninguém realmente tem experiência real de guerra. Ucrânia e Israel e até mesmo o Irã nos deram uma ideia muito clara de como uma guerra pode ser. E Lai Ching-te não tem um apoio forte a ponto de as pessoas estarem dispostas a ir para a guerra por seu idealismo de independência de Taiwan. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, sobre sua discussão com Mearsheimer, achei muito interessante. O professor Mearsheimer é um realista, e ele sempre afirmou isso. Ele acredita que o nível mais alto de ordem internacional é o Estado-nação.
Não existe nada acima do Estado-nação. Isso significa que ele não acredita em todas as organizações multilaterais, porque as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio estão acima do Estado-nação e tentam impor uma ordem acima dos interesses dos Estados-nação individuais. Portanto, se ele não concorda ou não acredita que deve haver qualquer entidade acima do Estado-nação, então certamente não aceitaria o multilateralismo ou as regras impostas pelas Nações Unidas ou pela Organização Mundial do Comércio. E por isso, eles vão para sua segunda tese mais marcante e famosa, que os Estados Unidos são uma hegemonia americana, mas outros continentes não deveriam ter outras hegemonias. Em outras palavras, mesmo que os Estados Unidos sejam o único americano, no sentido do continente, o hegemon americano, se não houver outros hegemons em nenhum outro continente, então de fato ele é o único hegemon do mundo. Assim, sob essa perspectiva, a China é vista como um potencial hegemon asiático. Com esse ponto de vista, tanto seu país, a Índia, quanto onde estou, Taiwan, estão sendo usados para propósitos diferentes, e seus papéis utilitários são um pouco distintos. Para a Índia, ele acredita, ou afirma, que haverá uma ameaça existencial para a Índia, ou pelo menos um desafio estratégico existencial. Então a Índia precisa se defender. Para Taiwan, Taiwan é uma peça de xadrez muito conveniente para conter a China de avançar para o Pacífico Ocidental. Portanto, tanto a Índia quanto Taiwan estão sendo vistas como peças de xadrez altamente utilitárias. E essa parece ser a visão dele sobre o nosso futuro. Muito bem colocado. Talvez eu deva dar um passo atrás neste momento. Já que você nos apresentou os números, e isso faz sentido em relação ao fato de que muitas pessoas realmente não querem guerra. Acho que isso sempre foi verdade em qualquer lugar do mundo. Mas vamos focar em Taiwan. Acho que seria ótimo entendermos um pouco mais sobre a relação geral, ou como as pessoas em Taiwan veem a República Popular da China. Existe uma longa história. Você pode começar de onde quiser, mas conte para nós sobre o consenso político de 1992 e sobre o aprofundamento do comércio e dos investimentos em 2010 e 2013 sob o KMT. Acho que isso ajudaria, e talvez também como o DPP se posiciona em oposição à parte desse pragmatismo econômico, se preferir. Acho que isso ampliaria o quadro e nos afastaria apenas da questão da guerra. Aparentemente, os queres chineses veem o continente de forma geral. Ok, deixe-me só acrescentar mais uma coisa e voltar para responder a sua pergunta. Na visão de Mearsheimer, ele tem outro tipo de ponto cego. Ele define a relação entre Taiwan e China como uma relação de Estado para Estado, e, portanto, Taiwan é usada como a linha de frente para conter o expansionismo chinês. No entanto, se alguém fizer apenas uma pequena leitura sobre a história da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo desde 1911, saberia que Taiwan e China, na verdade, o governo da Rússia ainda tem uma guerra civil não resolvida. Em 1949, isso resultou no threat do governo da Rússia para Taipei. Então, se você adotar essa posição, seria como a Alemanha Oriental e Ocidental ou a Coreia do Norte e do Sul. Essa seria uma definição mais apropriada de como os dois governos deveriam e têm tentado lidar um com o outro. Então, sua pergunta é sobre nossa economia política geral, a sobrevivência de Taiwan e como as pessoas veem o relacionamento. Acho que o melhor exemplo seriam os voos diretos e o nosso turismo através do estreito, porque enquanto estávamos em guerra no terminal por muito tempo, as pessoas não podiam mover livremente pelo estreito de Taiwan. Por exemplo, meu pai deixou sua casa e nunca pôde voltar para ver seus pais até que todos já tivessem falecido. Em 1987 e 1988, Taiwan foi gradualmente flexibilizando as restrições para permitir que as pessoas voltassem a Taiwan, mas ainda precisávamos ir para um terceiro lugar. Por exemplo, era preciso ir para Hong Kong, para o Japão, para outro lugar. Não havia comunicação direta entre as pessoas, ou seja,
não havia voos diretos entre Taiwan e China. Isso só aconteceu em 2008. Então isso é uma grande demarcação. Antes havia intercâmbios econômicos, intercâmbios culturais e pessoas indo e vindo, mas sempre por meio de um terceiro lugar. Até mesmo as empresas precisavam recorrer a terceiros para estabelecer suas organizações, estruturas empresariais e fábricas. Mas em 2008, e eu realmente machuquei meu dedo quando o DPP se recusou a nos deixar aprovar um regulamento para permitir voos diretos, as pessoas finalmente puderam voar de Taipei para Pequim, para Xangai, para todos os diferentes lugares. E durante esses anos, era possível ver pessoas atravessando o Estreito de Taiwan. Cerca de 300.000 a 400.000 pessoas da China continental para Taiwan e cerca de 4 milhões de pessoas de Taiwan para a China em 2007, com os números continuando a crescer. O auge foi quando mais de 4 milhões de chineses vieram a Taiwan para turismo, visitas familiares e assim por diante. E Taiwan tem mais de 5 milhões, 5,7 milhões de pessoas indo para a China. Então, o intercâmbio de pessoas entre os dois lados do estreito chega ao número impressionante de 10 milhões. E isso mostra como as pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan veem o outro lado, mais do que qualquer outro número. E o segundo ponto é o nosso comércio. A economia política é tal que Taiwan é uma ilha extremamente pequena, com manufatura de alta tecnologia e alta precisão voltada para o comércio, e nossos 3 principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, a RPC, China e, desculpe, o Japão. Então, esses são nossos 3 principais parceiros comerciais. Mas se você olhar para os detalhes, o número 1, a maior indústria que todo mundo conhece, com a qual está muito familiarizado, é o setor de chips, TSMC e assim por diante. Eles representam cerca de 50% do nosso maior setor. Depois há um setor de cerca de 30%, que é extremamente integrado à cadeia global de suprimentos, engenharia de precisão, TIC e assim por diante, peças e outros componentes críticos. Esse setor está extremamente ligado à China continental. Parte disso se deve ao fato de haver empresários taiwaneses em diferentes lugares, mas na maioria das vezes é a RPC que envia pedidos para Taiwan. Então vendemos para a RPC e esse é o nosso maior superávit. Na verdade, nosso maior superávit comercial vem da China. Mesmo, e esse é o último ponto, mesmo na época em que Tsai Ing-wen era presidente e ainda hoje com Lai Ching-te como presidente. Então você pode ver que as elites econômicas estão operando em um universo completamente diferente. Esse universo ainda está em constante movimento, e a RPC continua sendo o principal parceiro comercial em relação àquele bloco intermediário dos nossos superávites comerciais. E sem a RPC, estaríamos em déficit real. Portanto, tanto em termos de pessoas quanto de empresas e dinheiro circulando, a RPC continua sendo o mais importante e crítico para Taiwan. Se você pudesse nos contar um pouco sobre o que vejo como uma contradição entre a posição política e a posição econômica do DPP em relação à República Popular da China. Pelo que entendo da história de Taiwan, houve esse momento, nos anos 1980 e 90, em que havia uma tendência geral de globalização, as economias se abriram e a exportação se tornou. Bem, para Taiwan isso já vinha acontecendo antes, mas os anos 1980 foram o momento em que houve uma ascensão na cadeia de valor. TSMC, o MC, o Parque Científico e assim por diante surgiram desse momento, e isso se aprofundou ao longo dos anos 80 e 90. Agora, por um lado, vejo que os proponentes e apoiadores do DPP realmente falam sobre uma ordem mundial liberal, uma ordem mundial globalizada, uma economia globalizada e assim por diante. Por outro lado, eles não levam a sério esse aprofundamento das relações econômicas, comerciais e de investimento que você acabou de descrever. Se seguirmos essa lógica, só podemos imaginar que eles esperam que um relacionamento com os Estados Unidos ou outros países provavelmente compense o que seria perdido com a RPC.
mas não estamos vendo isso acontecer. Se é que acontece, os Estados Unidos estão indo em outra direção. Então, se você puder nos falar um pouco sobre essa contradição e o que pensam as pessoas do outro lado que defendem esse rompimento radical com a República Popular da China. Bem, a primeira parte da sua discussão foi realmente muito pertinente. Quando fui para os Estados Unidos como estudante de pós-graduação em 1980, Taiwan exportava cogumelos enlatados, guarda-chuvas e têxteis. Essa era a economia naquela época. Mas, no final dos anos 80 e início dos anos 90, Taiwan se transformou em um lugar com manufatura muito avançada, especialmente com o negócio de fundição da TSMC. A partir desse momento, e os apoiadores do DPP, a maioria deles não participou desse setor. Portanto, o crescimento e o sucesso extremo desse setor tiveram muito pouco a ver com a liderança atual do DPP. Eles estavam em áreas como medicina, biotecnologia e outros tipos de negócios. Poucos deles atuavam nas finanças tradicionais porque vêm das antigas famílias de Taiwan. Assim, eles estavam em setores como seguros, bancos e operações em bolsas de valores e mercados de capitais. Portanto, é possível perceber que as elites do DPP são muito diferentes das elites tecnológicas e globais que surgiram nas décadas de 80 e 90 e construíram a economia de Taiwan de hoje. E isso provavelmente é uma das explicações de por que eles prestam pouca atenção a como sua posição política pode prejudicar a parte internacional. Mas o ponto mais importante é que a posição de Lai Ching-te é semelhante à abordagem japonesa de tentar sair da Ásia e entrar na Europa. E essa é, claro, a doutrina japonesa mais importante que eles nunca conseguiram alcançar. Mas Lai Ching-te, em abril, quando Trump decidiu promover um Dia da Libertação para o mundo, a estratégia número 1 de Lai Ching-te foi That Zhou Bei. Tenho que dizer primeiro em chinês. A principal estratégia dele é se desvincular da China e entrar no norte, ou seja, no norte global. That era sua estratégia de 2 pilares. Portanto, você pode ver que estamos agindo em sintonia com o que os Etazueri estão exigindo. A TSMC está indo para o norte global, está indo para Phoenix, nos Estados Unidos, para Kumamoto, no Japão, para Dresden, na Alemanha, 3 países do norte global. Essa é uma das estratégias dele. E a segunda estratégia era se desvincular da China. Na visão dele, isso daria a Taiwan uma posição muito única, querendo que o norte global protegesse Taiwan, aconteça o que acontecer. Mas achei isso uma ilusão muito interessante, porque, uma vez que toda essa manufatura de alta tecnologia seja transferida para o norte global, por que eles voltariam para te proteger? Isso é algo que precisa ser abordado. Não há conexão entre a posição que ele afirma e a realidade que pode acontecer. E o segundo ponto é que se você se afastar e se desvincular da China continental, estará se afastando de 2 tendências principais para a sobrevivência econômica de Taiwan. Primeiro, sua base de manufatura atual perderá seu principal parceiro comercial, os compradores. Você perderá isso porque vem da China. A segunda coisa que você perderia é que, quando a China era uma haircut global da cadeia de suprimentos, que os Estados Unidos travando guerra tarifária extremamente alta, Taiwan ficaria de fora. Tem que haver uma reorganização da cadeia global de suprimentos, e Taiwan terá a chance de participar disso se acompanhar a estratégia da China. Porque a China será o maior bloco, assim como a Índia será um bloco muito grande nessa nova cadeia global de suprimentos. Portanto, se você realmente se desvincular da China, Taiwan perde os compradores de hoje e perde as oportunidades de amanhã. E é isso que o líder do DPP de Taiwan está tentando fazer. Acho que isso tem muito pouco a ver com possibilidade econômica e com a sobrevivência dos seus negócios, mas tem tudo a ver com uma ideologia muito arcaica.
with a very archaic ideology. I found your earlier comment about Achei muito interessante seu comentário anterior sobre a base de apoio voltada para a exportação na indústria manufatureira, que provavelmente não é o principal pilar do DPP, porque isso também reflete a divisão entre setores industriais e de serviços. Mas não só isso. Também podemos pensar na classe média versus a classe trabalhadora, a classe empresarial versus a classe trabalhadora de um lado e a classe média do outro. Isso me faz lembrar o chamado movimento Girassol. Se você puder nos contar um pouco sobre sua visão desse movimento, porque o mundo exterior ouve falar dele como um movimento democrático, pró-democracia, liderado por estudantes, ativismo juvenil e assim por diante. Como você interpreta esse movimento? E qual foi o legado desse movimento? What has been the legacy of that movement? Sunflower movement is actually Parte do nosso movimento é, na verdade, um legado de um movimento anterior. Taiwan já teve diferentes líderes políticos, ou seja, presidentes, que adotaram uma posição muito firme em relação ao corte de uma integração maior com a China. O primeiro foi Lee Teng-hui, que decidiu fazer com que todos fossem mais cautelosos ao entrar na China. Isso aconteceu quando ele viu as elites econômicas aproveitando oportunidades, montando suas fábricas e entrando no mercado chinês. Então, ele tentou emitir um sinal de alerta muito claro e promoveu uma política de movimento para o sul, ou seja, pediu para que as pessoas se voltassem para o Sudeste Asiático, movimento para o sul, para substituir o mercado chinês. take the place of China market. So Lee Teng-hui, 1995 to 2000. Então, Lee Teng-hui, de 1995 a 2000, por volta dessa época, foi o primeiro a tentar bloquear o movimento de empresas de Taiwan para a China. Esse também foi o momento em que algumas das empresas de baixa tecnologia, manufatura básica, estavam indo para a China, com grandes números indo para Guangdong e Fujian, mas principalmente para Guangdong. O primeiro presidente do DPP, Chen Shui-bian, continuou essa posição em 2002. Então, eles continuaram a proteger, controlar e gerenciar os empresários taiwaneses que iam para a China. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi o movimento Girassol. Isso já foi quando tínhamos uma relação econômica extremamente aberta durante o governo de Ma Ying-jeou. Durante o governo de Ma Ying-jeou, as relações entre os dois lados do estreito resultaram em 23 acordos e 11 reuniões oficiais. Assinamos diferentes tipos de acordos para abrir nosso setor de transporte, setor empresarial, entre outros. Portanto, se você continuar vendo uma integração gradual dos negócios entre Taiwan e China, na visão daqueles que defendem a independência de Taiwan, isso certamente seria uma péssima notícia, porque se todas as pessoas e o dinheiro estiverem indo para a China, essa maior integração impediria a proposta de independência de Taiwan. Então, os estudantes foram mobilizados, e uso essa palavra com muito cuidado, os estudantes foram mobilizados para ocupar o salão principal do Yuan Legislativo. Acho que isso precisa ser explicado ao seu público, que talvez não conheça tão bem Taiwan. Então, se você quiser fazer um protesto, de acordo com nossos regulamentos locais, não é permitido protestar em locais de grandes instituições governamentais. Por exemplo, você não pode ir ao principal tribunal, não pode ir ao Yuan Legislativo, não pode ir ao Palácio Presidencial para protestar. Mas o Yuan Legislativo, que é como o Senado, foi na verdade ido por membros do DPP, parlamentares do DPP, permitindo que os estudantes fossem não apenas a qualquer lugar, mas para o nosso plenário da Assembleia Geral, que é um local onde nem mesmo os assessores parlamentares podem entrar. Repórteres não podiam entrar. Apenas legisladores, ou seja, senadores, podiam entrar no plenário da Assembleia Geral do Congresso. Então, os estudantes do Movimento Girassol ocuparam o plenário da Assembleia Geral por um longo período de tempo. E agora, se você olhar para os líderes, eles estão nas principais posições do DPP. Os 3 líderes agora são todos figuras políticas apoiadas ou aprovadas pelo DPP. Esse movimento bloqueou o avanço das nossas relações comerciais de serviços,
porque já tínhamos acordos de bens gerais sob o marco do ECFA, mas naquela época estávamos tentando avançar um passo a mais no comércio de serviços, na verdade a pedido das empresas taiwanesas. Se você está no setor financeiro, se você é um banco ou uma seguradora e a China lhe dá uma entrada especial, permitindo que você entre com menores exigências de capital e acesso facilitado ao mercado chinês, então você teria uma vantagem inicial sobre todos os seus concorrentes internacionais. E todos os seus concorrentes internacionais, então, trabalhariam em uma joint venture com você para usar sua influência ou canal de entrada na China. Isso tornaria as instituições financeiras taiwanesas muito maiores. Portanto, na verdade, isso beneficiava os grandes setores financeiros e de serviços de Taiwan. Serviços de tecnologia e serviços financeiros se beneficiariam de acordos de comércio de serviços. No entanto, os estudantes estavam usando uma lógica diferente. E Lai Ching-che, do DPP, também estava usando essa lógica, dizendo, ok, todos os barbeiros virão para Taiwan, as pessoas virão e abrirão pequenas barracas de comida e vocês perderão seus empregos. Então, se você abrir o comércio de serviços, o que na verdade não era verdade, porque no acordo limitado de comércio de serviços não havia tal disposição, mas eles diziam que você teria várias dessas coisas famosas. Esse foi o acordo de 2013? Sim, esse foi o movimento Girassol. O Girassol estava protestando contra um acordo de comércio de serviços. Eles diziam que se você permitisse que trabalhadores chineses do continente viessem, então você ficaria sem empregos. E também, se você permitisse que seus maridos fossem, então você ficaria sem maridos. Então, os homens ficariam sem empregos, as mulheres ficariam sem maridos. Essas eram frases muito famosas. Deixe-me voltar um pouco sobre o movimento Girassol. Eu disse que eles foram mobilizados. Eu liderei movimentos em Taiwan, em 2004, o movimento de 19 de março, e em 2006, o movimento da camisa vermelha. Em um movimento espontâneo, os suprimentos chegam no terceiro dia. No primeiro dia, um pequeno grupo se reúne e então as pessoas começam a chegar. E então, pessoas que não podiam comparecer, mas queriam apoiar, enviavam muitos e muitos suprimentos. No final do movimento Camisa Vermelha, tínhamos mais comida do que conseguíamos comer, então acabamos distribuindo para pessoas em situação de rua. Mas no primeiro dia, na primeira hora do movimento Girassol, quando estavam prestes a entrar no salão da Assembleia Geral do Yuan Legislativo, já havia um posto de suprimentos montado na calçada do Yuan Legislativo. E eu conheço muito bem aquele lugar. Participei de tantos movimentos de massa e nunca vi ninguém com caixas e mais caixas de suprimentos tão bem organizados. Aquilo veio de uma mobilização em massa. Foi tudo tratado logisticamente. Não é algo voluntário vindo da multidão, como os movimentos que eu liderei. Então acredito que o movimento Girassol como um todo foi um movimento muito cuidadosamente gerenciado e mobilizado para impedir uma maior integração da economia de Taiwan com a China continental no setor de serviços. No entanto, ele utilizou alguns líderes estudantis bastante conhecidos e permitiu que muitos estudantes levassem seus colegas para as ruas e professores levassem seus alunos para as ruas em nome de um protesto democrático e de lições democráticas para os estudantes, até mesmo para alunos do ensino médio. Isso realmente interrompeu grande parte do movimento para que o setor de serviços de Taiwan avançasse ainda mais em direção à China continental. E a China continental agora abriu o mercado para players globais, então não teremos mais essa vantagem. No entanto, se você olhar para o objetivo principal, na verdade é o oposto do que os líderes empresariais gostariam de fazer. Você sabe, o movimento de Li Donghui e Chen Shui-bian está se afastando das elites tecnológicas e de seus planos de ir para a China. Mas o movimento do comércio de serviços realmente se afastou das elites financeiras e de outros serviços empresariais, e o plano deles de ir para a China foi barrado pelo DPP. E, até hoje, não temos mais nenhuma oportunidade desse tipo.
Eu só tenho uma pergunta rápida, porque enquanto você falava, eu estava pensando na Ucrânia em 2014, especificamente no golpe da Maidan. Claro, não quero equiparar isso com Taiwan, porque na Ucrânia havia evidências muito diretas de envolvimento estrangeiro, movimentos de extrema-direita, uso de armas e assim por diante. Não acho que esse tenha sido o caso em Taiwan. Mas você suspeita que havia, como você mencionou, pilhas e pilhas de comida chegando aos protestos? Se esses são movimentos orgânicos, como você disse, e eu também participei desses movimentos, sim, há suprimentos e comida, mas nunca em tanta abundância. Você suspeita que houve mãos estrangeiras envolvidas, no sentido de que algumas organizações de fachada ou algo assim estavam ativas em Taiwan? Tenho alguns pontos de dados. Um é o poder do movimento Girassol e o poder dos suprimentos em caixas. Eles eram realmente bem organizados com suprimentos em caixas. O segundo ponto de dado é que você provavelmente se lembra, Taiwan foi usada para apoiar o movimento estudantil de Hong Kong. E quando transmitiram como Taiwan apoiou o movimento de Hong Kong, eles foram a uma igreja e mostraram muitas máscaras de gás. Taiwan não tem um mercado aberto de armas. As pessoas locais em Taiwan não podem simplesmente comprar máscaras para se proteger. Nós não temos essas coisas. Então, essas máscaras foram embaladas em Taiwan e depois enviadas para Hong Kong. Esse é o segundo ponto de dado. O terceiro ponto de dado é que por volta de 2013 e 2014 havia bastante estudantes indo para os Estados Unidos, mas não havia evidências diretas naquele momento. E agora alguns deles se tornaram líderes políticos. E se você acompanhar a ascensão deles, é mais ou menos nessa época. Então deixe-me dar outro ponto de dados, que é o timing. Acho que o período mais importante em que vemos muitos desses movimentos é depois que Obama participou do G20 em 2009. 2008 foi a crise da dívida subprime. Vocês todos entendem que os Estados Unidos fizeram uma grande bagunça e precisaram do apoio do mundo. Então, em 2009, o G20 foi a primeira vez que Obama pediu à China para representar o Sul Global, para se juntar a eles no futuro Comitê de Estabilidade Financeira, para co-desenvolver soluções para questões globais. Ele estava pedindo ao G7 para gastar dinheiro como os Estados Unidos estavam fazendo, com muito QE, afrouxamento quantitativo. O QE, o novo dinheiro impresso, foi utilizado pelos países do G7 e eles também estavam pedindo ajuda a outros países. Mas mais ou menos nessa época, em 2010, o PIB da China atingiu cerca de 15% do PIB global. Naquele momento, a Europa estava em apenas 16% e os Estados Unidos em 19%. E eles estavam caindo para esse nível enquanto a China subia desde que entrou na OMC. Então, acho que esse possível cruzamento é o ponto em que os Estados Unidos mudaram sua posição em relação à China. Foi então que os azuleenses começaram a ver a China como uma ameaça de ritmo, um termo que você ouve o tempo todo. A China nunca representou uma ameaça militar ou de outro tipo para os Estados Unidos. Então, por que é considerado uma ameaça de ritmo? A única explicação que se pode encontrar é que a economia da China está crescendo a um nível quase equiparado ao da Europa e apenas um pouco abaixo dos Estados Unidos. É por isso que a China agora está sendo vista como uma ameaça potencial, e outros movimentos estão sendo usados para contê-la ou dissuadi-la, como as questões de direitos humanos no Tibete e em Xinjiang, o movimento estudantil em Hong Kong e o movimento Girassol em Taiwan. Todos eles coincidem nesse período. Então, coincidência ou não, o momento é uma das metodologias que usamos nas ciências sociais para tentar conectar as coisas. Acho que você fez uma observação muito perspicaz e realmente temos alguns dados que a apoiam. Quero mudar para os Estados Unidos, um pouco de discussão sobre a relação entre Taiwan e os Estados Unidos. Existe uma longa história nesse relacionamento. Mas minha última pergunta neste segmento, se me permite, qual é a sua visão
na falta de uma palavra melhor, das políticas econômicas para Taiwan daqui para frente? Sei que é uma pergunta muito ampla, mas faço isso considerando o que estamos discutindo agora, que Taiwan teve uma história de muito sucesso na liberalização do comércio. Taiwan está no mesmo grupo de nações como a Coreia e o Japão anteriormente, e a República Popular da China, é claro, mais tarde, faz parte desse grupo. E nas partes do sul global onde isso não funcionou, a Índia, por exemplo, mas também muitos e muitos países africanos, Taiwan foi usada como um estudo de caso pelos ideólogos do neoliberalismo para impulsionar uma abertura imprudente, sem reconhecer que essas políticas só tiveram sucesso sob certas condições em determinadas áreas e nunca funcionariam da mesma forma em outros lugares. Ainda assim, houve a primeira fase de liberalização, houve avanços e as pessoas saíram da agricultura. Depois veio a questão da liberalização do setor de serviços, sobre a qual você falou, e que nunca decolou completamente. Mas muitas pessoas, tanto à esquerda quanto à direita, passaram a criticar essa fase. E essa fase nunca decolou em Taiwan da maneira que muitos talvez tivessem imaginado. Mas agora estamos em um momento em que do lado do comércio, do lado econômico, do livre comércio, tudo foi completamente virado de cabeça para baixo. Os Estados Unidos estão passando por cima disso. Então muitas pessoas estão repensando o lado comercial. Mas também existe toda a arquitetura financeira global que está sob séria ameaça, como você sabe, ameaça ao dólar, e de qualquer forma, a falta de comércio inclusivo, de inclusão no FMI e no Banco Mundial, e assim por diante. Problemas massivos de estabilidade financeira. E é importante ressaltar que Taiwan também foi significativamente afetada pela crise financeira do leste asiático, que foi um dos pontos de partida para a pausa, por assim dizer, ou o fim do milagre taiwanês no final dos anos 90. Portanto, olhando para frente nesse mundo incerto, onde obviamente não podemos voltar à fase anterior de autarquia ou economias nacionais, mas a nova fase de um mundo globalizado, onde, claro, Taiwan tanto ganhou, também está em questão. O que você acha que seria uma estratégia viável para Taiwan avançar nessa ordem econômica global incerta? Essa é uma pergunta muito reveladora. Deixe-me apenas corrigir uma coisa. Em 1997, durante a crise financeira asiática, Taiwan não foi tão afetada porque na época ainda tínhamos o QFI, o que significa que o capital estrangeiro não podia entrar e sair livremente de Taiwan. Portanto, o NTD não foi atacado pelo mercado global, como aconteceu com os ganhos de Wolfgang ou George Soros. Também houve o caso da República Popular da China. Exatamente. Então, nós não fomos tão prejudicados assim, mas toda a região da Ásia foi atingida, principalmente devido à liquidez, dólares americanos saindo da Ásia e voltando para os Estados Unidos. Os países que foram realmente prejudicados foram Tailândia, Indonésia e assim por diante. Eu estava fazendo investimentos nesses países na época. Eu vi as pessoas trabalhando tão duro quanto antes, mas de repente, tudo que produziam era consumido pela taxa de câmbio, pela taxa de juros, pela liquidez global que afastava o dinheiro de seus países. Então, todos os sonhos e esperanças deles desapareceram. Agora, em Taiwan, tivemos uma história muito longa de... Só para deixar claro, o que você está dizendo é que Taiwan não enfrentou a crise de liquidez que ocorreu em outras partes da Ásia. Não, porque tínhamos aqui, Fai. Tínhamos controles cambiais. Isso não foi afetado pela queda geral no comércio dentro da ASEAN e dos países vizinhos? Menos porque nossos 3 principais parceiros comerciais eram os Estados Unidos, o Japão e a China. Então, menos com a ASEAN. Essa era a natureza da economia na época. Mas, olhando para o futuro, se considerarmos o novo mundo, quando os Estados Unidos
tentam impor um conjunto de regras e o resto do mundo tenta reorganizar e reestruturar seus mercados, suas regras e governança, então Taiwan vai trabalhar mais de perto com a ASEAN. Mas naquela época, em 1997, não fizemos isso. Acho que o mais importante para os empresários taiwaneses é entender que é preciso sobreviver em um novo mundo, e esse novo mundo terá outro grande polo impulsionando o crescimento, o que não é surpresa. A China tem impulsionado o crescimento global em cerca de 30% ao ano por um período de tempo, quase uma década. Então, se você olhar para a situação atual, Taiwan tem a opção de se aproximar da China e do Sul global em meio à reconfiguração, e precisamos repensar nossa estratégia nacional. E isso é algo que Taiwan não tem neste momento. Antes tínhamos um conselho econômico e eles faziam planos econômicos de 5 anos. Assim, todas as conquistas, como durante a crise do petróleo nos anos 70, por causa da crise do petróleo, desviamos o foco para a construção de infraestrutura. Abandonamos outros planos e concentramos toda a nossa atenção e recursos na construção de infraestrutura. Então, depois dos anos 70, nos anos 80, conseguimos passar para a próxima fase. Havia um plano nacional e um Conselho Econômico Nacional cuidando disso. Agora acabamos com tudo isso, então tudo depende de qual empresário quer fazer o quê. E isso me leva ao meu ponto final. Começando de Tsai Ing-wen até Lai Ching-te, hoje em dia voltamos ao que o orçamento do governo reflete. Havia muitos projetos de infraestrutura muito importantes, como iniciativas de energia verde, grandes rodovias, ou projetos locais de comunicação móvel por trilhos, né? E esses envolviam enormes quantias de dinheiro dedicadas à infraestrutura de grande porte. Todos os orçamentos especiais, ou seja, não dentro do orçamento regulado. Eram dívidas para as futuras gerações. Essas estavam sendo distribuídas para apoiadores políticos. Assim, a governança se torna uma situação realmente ruim para esses grandes e massivos planos. Então, número 1, 2 e 3 são projetos de infraestrutura, aquisição de armamentos e infraestrutura de governos municipais. Esses 1, 2 e 3 deram aos políticos do DPP e ao governo muitos recursos para apoiar seus aliados locais. Estou usando as palavras mais gentis e suaves que posso, mas isso tudo é um desperdício total neste momento. Acho que, usando um termo empresarial, muitos deles vão se tornar custos irrecuperáveis. Nossa energia eólica e nossa energia solar não estão produzindo nos níveis que deveriam. Até hoje, Taiwan tem apenas 14% de energia limpa, energia verde. Depois que encerramos a operação da usina nuclear 3, o que foi feito pelo governo anterior, nossa energia verde ficou abaixo de 10%. Mas nos últimos 10 ou 15 anos, fizemos um plano para acabar com toda a energia nuclear em 2025, que é este ano, substituindo-a por energia verde. Então investimos muito dinheiro. E se você vier a Taiwan, verá turbinas eólicas totalmente inúteis. Na ICMA, painéis solares de baixíssima eficiência e usinas hidrelétricas quase inativas. Então você sabe, o governo é tudo. O governo regula e distribui recursos. Mas se não for uma máquina eficiente, muito dinheiro acaba se tornando custo afundado neste momento. Isso é interessante porque, pelo menos para quem vê de fora, o DPP costumava falar muito sobre o legado do KMT, especialmente em relação à conexão entre o Estado e agentes privados. Claro, eles não mencionavam as reformas agrárias e outras políticas progressistas que aconteceram naquela época. Mas, obviamente, o capitalismo de compadrio é um tema muito discutido. E o que você está dizendo é que o DPP assumiu o protagonismo nesse tipo de capitalismo de compadrio, centrado nos 3 ou 4 segmentos que você mencionou. Acho que isso é uma boa transição para chegarmos aos nossos últimos 10 minutos, onde quero focar um pouco nos Estados Unidos. Porque os contratos de defesa, como sabemos para Taiwan, são quase inteiramente sobre comprar coisas dos Estados Unidos. About buying things up from the United States, and there is a huge lobby
E existe um grande lobby no complexo industrial de defesa e no Pentágono e assim por diante nos Estados Unidos. Se você puder nos dar uma breve ideia de como tem sido a relação entre Taiwan e os Estados Unidos. Claro, começou, pelo que vejo, me corrija se eu estiver errado, com Taiwan fazendo parte daquela estratégia dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, com a HEI, com o Acordo de Defesa Mútua de 1954. Depois, houve mudanças nos anos 1970, mas, novamente, os contratos de defesa nunca foram retirados. Na verdade, eles continuaram acontecendo. Então, conte para nós que tipo de pressões vêm de Washington e dos Estados Unidos em geral no que diz respeito a Taiwan. Vamos dividir em 3 fases. Começando com o Tratado de Defesa Conjunta na década de 1950, Taiwan dependia completamente dos Estados Unidos para a aquisição de armas. E muitas vezes, vários equipamentos militares eram fornecidos a Taiwan para ajudar a defender o Estreito de Taiwan. De 1972 a 1979, houve uma mudança repentina de direção. A China continental passou a ser vista como um potencial parceiro para ajudar os Estados Unidos a conter a URSS. Assim, em 1972, Taiwan perdeu sua representação no Conselho de Segurança das Nações Unidas e na própria ONU. Em 1979, romperam relações diplomáticas com Taiwan e encerraram o Tratado de Defesa Conjunta. Após o rompimento das relações e o fim do Tratado de Defesa, houve um período em que os Estados Unidos, especialmente os republicanos, tentaram ajudar Taiwan a ter capacidades políticas de defesa. Então, no primeiro ato de relações com Taiwan, houve uma longa discussão, com os Estados Unidos reconhecendo que tanto Taiwan quanto a China mantêm a posição de haver uma só China e que os dois lados decidirão seu futuro por si mesmos. Mas, em troca, incluíram um artigo permitindo que os Estados Unidos fornecessem mecanismos de defesa, artigos de defesa, para Taiwan. Portanto, defesa sempre foi uma palavra-chave. Eles não nos dariam artigos mais perigosos, entre aspas, como submarinos. Agora houve uma mudança repentina sob os 2 últimos presidentes. Começando com Tsai Ing-wen, mas ainda mais sob Lai Ching-te. No segundo mandato de Tsai Ing-wen, quando Lai Ching-te já era vice-presidente, eles agora vão nos fornecer mais dos artigos que antes não forneciam, focando novamente na nova estratégia de guerra assimétrica. Esta Twang, anarisa mais Estados Unidos como Steph Nonixim na vida, como quebres mais significativo. Exatamente. É mais sobre usar Taiwan como um ouriço. Acho que você provavelmente já ouviu esse termo. Taiwan vai se armar como um ouriço, então você precisa calcular suas possíveis perdas se decidir tomar Taiwan. Essa é a mensagem deles para a China continental. Agora eles estão nos dando, primeiro, mais artigos de defesa de alto nível que pedimos por anos e nunca foram concedidos. Mas agora dizem, ok, vamos te dar isso. Então assinaram muitos acordos, mas também estão focando em situações de guerra assimétrica, nos dando o suficiente para conduzir resistência urbana ou guerra urbana. Eu não acho que seja algo que Taiwan possa sequer considerar. I don't think that's something Taiwan can even entertain. Taiwan is an extremely small island. We're not like. Taiwan é uma ilha extremamente pequena. Não somos como a Ucrânia. Somos tão pequenos que se começasse uma guerra, mesmo no interior ou nos centros urbanos, seria devastador. Taiwan, veja o que Israel está enfrentando agora. A situação de Israel hoje seria semelhante se você decidisse recuar para a ilha de Taiwan e lutar em Taiwan. Essa seria a situação. Seus hospitais, principais rotas de tráfego, centros de comunicação e centros de transporte seriam todos destruídos. Então, os Estados Unidos estão agora nos vendendo tipos bélicos de nível um pouco mais alto, mas em um ritmo muito lento. Nós pagamos e eles não entregam. Até o momento, eles nos devem cerca de 9,18 bilhões de dólares em artigos militares importantes que já pagamos e simplesmente nunca recebemos. Por outro lado, eles estão promovendo uma situação de guerra assimétrica, com armamentos de guerra assimétrica,
Portanto, os Estados Unidos estão definitivamente armando Taiwan como parte de sua cadeia de ilhas para deter e conter a China de avançar ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de armamento que fornecem a Taiwan é insuficiente. Isso não constitui um sistema de defesa completo. E mais importante ainda, a estratégia de defesa atual, que é a guerra urbana assimétrica, não seria adequada para Taiwan. Não seria do interesse de Taiwan e não seria do interesse das pessoas comuns que vivem em Taiwan. Você mencionou Israel, e seria ainda mais devastador para Taiwan. Quero dizer, para começar, não existe um lobby taiwanês nos Estados Unidos, como existe para Israel. Israel tem uma ligação muito direta. Muito disso se baseia em noções de solidariedade bastante próximas e racializadas, que eu não acho que alguém da Ásia teria esse tipo de influência em Washington. Então acho que o lugar para olharmos é a Ucrânia. E como você disse, as coisas mudaram nos anos 1970 porque havia uma política de contenção da União Soviética. E isso fez com que os Estados Unidos se aproximassem da RPC e meio que não abandonassem, mas mudassem sua relação especial com Taiwan, o que gerou muita mágoa naquela época. Agora as coisas mudaram e tudo voltou ao ponto de partida. E os Estados Unidos estão pressionando Taiwan a se tornar cada vez mais agressivo. E eu realmente penso destino, espero que não chegue a esse ponto, mas que Alex, na opinião, deveria servir aquilo para países como ele. Taiwan é muito menor do que a Ucrânia. Não temos profundidade suficiente para sequer contemplar uma estratégia ucraniana. E Taiwan está muito mais próxima da China do que Israel está do Irã. Portanto, com a aquisição de armas modernas e tudo o que planejamos fazer, não há como vencermos qualquer confronto potencial. Deixe-me apresentar os resultados dos nossos jogos de guerra militares mais recentes. Realizamos 3 jogos de guerra recentemente. Um foi feito pelo CSIS, que afirma que até mesmo os Estados Unidos pagariam um preço alto no Pacífico Ocidental se o Estreito de Taiwan entrasse em guerra. O segundo foi feito por uma espécie de think tank, que focou principalmente na resiliência. E a conclusão é que a resiliência de Taiwan precisa ser aprimorada em termos de eletricidade, comunicação geral, sistemas financeiros, até mesmo comunicações como a do seu celular e cabos submarinos precisam ser melhorados. Mobile communication and submarine cable all needs to be improved. That's the second war game. Esse foi o segundo exercício de guerra. O terceiro aconteceu recentemente, com generais aposentados dos Estados Unidos e do Japão vindo a Taiwan para simular um grande cenário de ofensiva da China continental e situação de Taiwan. No final, eles nos disseram que os Estados Unidos e o Japão estão dispostos a abandonar sua política tradicional em relação à China, ou seja, vão apoiar Taiwan. Mas Taiwan precisa demonstrar sua própria determinação em se defender. Mas esses são generais aposentados. Você conhece a política? Não ouvimos isso daqueles que estão no poder. Pelo contrário, quando Biden retirou suas tropas do Afeganistão, ele disse: estamos saindo do Afeganistão para que possamos focar na arena mais importante. E todo mundo sabe que isso seria o Pacífico Ocidental. Quando Marco Rubio disse recentemente que os Estados Unidos deveriam se retirar da Ucrânia e não deveriam se envolver ainda mais na situação do Oriente Médio, porque há um concorrente mais importante, você sabe de quem eles estão falando. Portanto, não há espaço para otimismo, porque os Estados Unidos estão olhando para a primeira cadeia de ilhas centrada em Taiwan como uma possível forma de conter o crescimento da China. E, na minha visão, conter o crescimento do sul global liderado pela China. Assim como Mearsheimer disse que a China é muito perigosa, então a Índia precisa ter cuidado com sua ameaça existencial. Taiwan precisa ter cuidado porque seremos usados como o primeiro passo para a expansão do poder deles. E é aí que, na minha opinião, a visão dos Essuenses está errada. A China vê Taiwan como um interesse nacional crítico.
Não porque queira se expandir para outros lugares, mas porque sempre, ou seja, ao longo de toda a sua história, regimes históricos e dinastias, considerou Taiwan uma parte inseparável da China. Portanto, o que eles estão dispostos a fazer para manter Taiwan como parte da China não é o mesmo que fariam com outros países. Que só porque eles até cogitam usar armas ou força para trazer Taiwan de volta, isso indicaria que fariam o mesmo com o Japão, a Coreia ou outros países. Não existe isso, porque esses outros lugares não eram vistos como parte da China histórica e nunca foram considerados uma parte integral e inseparável da China. A dinastia Qing governou Taiwan por mais de 200 anos. Só em 1895, o Japão assumiu o controle por 50 anos. Então, fatos históricos foram ignorados por Mearsheimer. E essas visões analisariam a situação entre Taiwan e China de uma maneira totalmente equivocada. A visão global do governo chinês não é a mesma que os Estalzeni estão considerando. Eles não são um hegemon regional expandindo e ameaçando todos os seus vizinhos. E fiquei muito feliz que você escolheu esse título e esse momento para falar sobre como Mearsheimer conversou com você sobre a Índia e o restante das nossas situações, porque achei sua premissa realmente boa. Se você não adotar essa visão, a visão dos Estalzueis, então talvez tenhamos uma chance de resolver nossas diferenças. Mesmo com a situação mais recente entre as forças aéreas da Índia e do Paquistão, ainda estamos tentando, nós, asiáticos, países asiáticos, resolver nossos próprios problemas e não escalá-los, prolongá-los para uma guerra regional maior. Vamos encerrar por aqui, Dr. Lei. Muito obrigado por suas respostas extremamente esclarecedoras e tenha uma ótima noite. Censurar, Lord May. A situação é realmente perigosa. Sim, Não deveríamos seguir por esse caminho. com certeza. Muito obrigado e tenha um excelente restante de dia. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.